Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Celebramos hoje o nascimento de João Batista. João Batista, o precursor do Senhor. Esse grande homem que realmente foi aquele que apresentou Jesus a Israel. Mas para apresentar Jesus a Israel, esse homem ele foi realmente ali escolhido e preparado para isso. E nós vemos justamente isso no texto sagrado de hoje. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo, enquanto ele estava no serviço. E depois do anjo Gabriel anunciar o nascimento de São João Batista, ali aquele pai, por ter uma dúvida, por não ter acreditado na palavra do anjo, ele ficou mudo até que aquele menino nasceu. E aí nós vemos o texto sagrado de hoje, onde ali João Batista vai nascer. Vão perguntar qual que é o nome que deveria ser dado a ele. E Isabel vai dizer: João. Muitos vão questionar porque não existia ninguém com esse nome em sua família. E vão dar uma tabuinha para Zacarias, e Zacarias vai escrever na tabuinha: João é o seu nome. E nesse mesmo instante, a língua de Zacarias se soltou e ele começou a louvar a Deus. Aqui nós vemos a primeira coisa, é o nome desse precursor do Senhor. João significa o portador da graça ou misericórdia. João é aquele que porta essa graça e misericórdia porque ele anuncia a Boa Nova. A Boa Nova que é o próprio Cristo. Ele que lança ao povo de Israel o conhecimento de Cristo. Por isso que ele é esse portador da graça, da misericórdia. E é interessante que o texto sagrado vai trazendo alguns aspectos da vida de São João Batista, dizendo que ele ali crescia e se fortalecia no espírito, e a mão do Senhor estava com ele. Isso aqui significa, é como que um reflexo da vida espiritual de João Batista, que ia crescendo dia após dia, ano após ano, para se tornar um homem, e nesse crescimento ele ia se fortalecendo do Espírito de Deus, e a mão de Deus estava com ele, a destra de Deus estava com ele. Isso significa que João Batista fazia unicamente a vontade de Deus. Era aquele que estava todo inclinado a fazer a vontade de Deus. Por isso que São João Batista ele sabe justamente qual é o seu lugar nessa história da salvação. Ele não é o Messias, e ele mesmo vai dizer isso posteriormente, que depois dele viria alguém que é maior do que ele, e ele não seria digno de desamarrar as suas sandálias. Por isso que João Batista ele crescia, amadurecia na sua humanidade, mas também na sua espiritualidade.
E para que isso acontecesse, João Batista, o texto sagrado vai dizer que João Batista vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Aí nós vemos como que é necessário também, para que possamos crescer na maturidade humana e espiritual, como João Batista, precisamos realmente dedicar tempo a esses lugares desertos para estar com Deus, para crescendo na intimidade com Deus, possamos realmente ser manifestação do próprio Deus ao mundo. Por isso que esse homem que é o precursor do Senhor, onde hoje celebramos o seu nascimento, ele sim é o portador da graça e da misericórdia. E cada um de nós que somos batizados, somos chamados a ser um outro João Batista, esses portadores da graça e da misericórdia, esses que alcançam por estar dedicando tempo nesses lugares desertos na presença de Deus, alcançam a maturidade humana e a maturidade espiritual, para que assim realmente possamos dar esses passos de crescimento dia após dia e cada vez mais na graça de Deus, para sermos manifestação da própria graça, precursores do Senhor, aqueles que vão à frente para anunciar aquele que vem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos um pouquinho João Batista e todos nós precisamos assumir essa grande vocação de fazer com que Ele cresça e nós diminuamos, para que Ele apareça e nós possamos sair de cena. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso lugar nessa história da salvação, porque não somos nós que salvamos, é Deus que através de nós salva as almas. E quanto mais nós vamos entendendo essa grande obra de Deus, ao qual nós estamos inseridos, mais nós conseguimos permitir com que a nossa vida seja esse grande instrumento de salvação e possa realmente ser causa de anúncio em todos os momentos dessa grande graça e misericórdia que é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.